Olá, sejam bem-vindos. Aqui é o professor Fernando Lopes, advogado e programador especializado em finanças descentralizadas. E o nosso objetivo aqui é explicar para o Banco Central como de fato funciona o mercado de criptoativos e por que ele precisa rever uma série dos seus conceitos que ficaram muito claros, por exemplo, na consulta pública 111, que visa alterar a resolução 277 voltada a disciplinar o mercado de câmbio. Bem, eu vou ser bem didático nesse vídeo para que você que está acompanhando consiga entender e aprender um pouco também sobre o que de fato é o mercado de criptoativos, como que esse mercado funciona, qual que é a dinâmica desse mercado e como que deve ser pensada a regulação para o mesmo. Vamos começar do básico. Primeira questão importante. Qual que é a ideia básica do sistema financeiro? Qual que é a ideia básica de finanças? Primeira questão que eu faço para você pensar aí. Segunda questão, de acordo com a Lei 14.478 de 2022, ativos virtuais como stablecoins, por exemplo, ou o Bitcoin, podem ser considerados ativos financeiros? Então, essas são as duas questões que nós vamos tratar aqui. Bem, primeiro em relação ao sistema financeiro. A ideia básica do sistema financeiro, das finanças de forma geral, é você ter uma passagem de recursos dos agentes superavitários para os deficitários de recurso. Essa é uma ideia básica da economia. Você pensa que tem superavitários e deficitários, mas que precisam utilizar esses recursos para realizar empreendimentos. A questão é que como que você aproxima superavitários dos deficitários? Esse papel ele é cumprido pelos intermediários financeiros. Então, os intermediários financeiros, eles não operam. Basicamente, a lógica, vamos pensar assim, fundamental, não é operar com capital próprio, e sim fazer essa intermediação entre os superavitários e os deficitários, e aí eles ganham, por exemplo, tarifas, certo? Bem, essa atividade desempenhada pelos intermediários financeiros, ela não é uma atividade absolutamente necessária. Ou seja, não existe nenhuma obrigação jurídica que inviabilize a aproximação direta entre superavitários e deficitários. O que acontece é que por questões tecnológicas, vamos pensar assim, até alguns anos, nós não tínhamos outras ferramentas de aproximação entre superavitários e deficitários. Então, os bancos passam a ter um papel essencial nesse processo. E juntamente com o trabalho dos intermediários, o que nós temos? Nós passamos a ter um risco. Esse risco é causado tanto para os superavitários quanto para os deficitários, porque para que os intermediários financeiros consigam fazer esta intermediação financeira, eles precisam, em regra, administrar recursos de terceiros, certo? Eles têm os recursos próprios, mas têm os recursos dos superavitários e deficitários que eles fazem essa administração. Isso gera riscos. E na medida que eu gero um risco, eu passo a ter uma necessidade regulatória. Toda necessidade regulatória surge de algum risco para algum bem jurídico. Não precisamos entrar em detalhes, mas essa ideia é muito simples. Tanto que a máxima hoje regulatória no âmbito do sistema financeiro internacional é semi-risks, semi-regulation, ou seja, atividades com o mesmo risco ensejam um tratamento com a mesma regulação. Porém, quando eu tenho uma diminuição ou eliminação de riscos, obviamente que eu elimino a necessidade regulatória. Este é, vamos dizer assim, o princípio geral quando falamos em regulamentação
do sistema financeiro. Então é muito óbvio que na medida que eu tenho esses intermediários fazendo a gestão de recursos de terceiros, esses intermediários sejam regulados com base nas normas aplicáveis ao sistema financeiro. O que os criptoativos alteram nessa realidade? Os criptoativos são uma tecnologia fundada a eliminar, ou melhor, substituir esses intermediários financeiros tradicionais por código, basicamente por uma nova rede, como o Bitcoin, como a Ethereum, que utiliza, por exemplo, da automação para conectar superavitários e deficitários, porém sem fazer algo, sem desempenhar atividades da forma como são desempenhadas hoje pelos intermediários financeiros. Por exemplo, no âmbito das finanças descentralizadas, todo o processo de empréstimo é automatizado por meio de um programa de computador. Esse programa de computador, ele é público, ele pode ser auditado por qualquer pessoa. Então, se esse programa de computador ele estiver construído de maneira adequada, se você fizer uma auditoria, por exemplo, então o processo ele vai acontecer conforme as regras estipuladas nesse programa que nós chamamos de smart contract. Então, o processo ele é automatizado. A gestão que era feita de forma centralizada, que exigia uma confiança, por exemplo, na instituição financeira, confiança em algum administrador do banco de dados, utilizado, por exemplo, para fazer esses registros, ela é substituída por uma nova tecnologia, dispensando essa figura, por exemplo, do intermediário. Nós observamos isso de uma forma muito avançada em um protocolo, por exemplo, chamado de Compound Finance, aonde para que eu faça um empréstimo, eu preciso aportar algo chamado de colateral, uma garantia. E todo esse processo ele é controlado por smart contracts. Se a garantia oferecida ela desvalorizar, os próprios smart contracts que constituem esse protocolo, basicamente alguns específicos, fazem o quê? Eles promovem um leilão desta garantia. Eles liquidam, fazem algo chamado liquidation. E já há todo um conjunto de bots cadastrados, vamos dizer dessa forma, para participar desse leilão. Então o sistema ele funciona de forma já automatizada. Há riscos, sim, mas são riscos diversos daqueles gerados pelas tecnologias tradicionais, servidores centralizados e banco de dados, que caracterizam o funcionamento das instituições financeiras. E o que eu quero chamar a atenção nesse processo, desses protocolos chamados de protocolos de finanças descentralizadas? É que na medida que eu tenho o processo automatizado, eu consigo, e auditável, passível de auditoria, eu elimino uma série de riscos que fundamentam a intervenção do Estado na economia. E pasmem, este é um grande objetivo do nosso sistema capitalista: eliminar burocracias, automatizar o processo e reduzir a necessidade de confiança em agentes externos, uma vez que todos nós sabemos dos riscos que são causados quando nós incluímos intermediários nas operações. Então veja que hoje, quando o Banco Central ele fala em obrigar determinadas transações a que sejam realizadas por meio de intermediários, o que ele está fazendo? Ele está matando a tecnologia, matando a essência da tecnologia, que é justamente eliminar os riscos que são causados pelos intermediários. E aqui eu pergunto para você, por que o Banco Central, embora o mercado de criptoativos tenha um funcionamento, uma dinâmica própria, por que ele está tratando o mercado de criptoativos como um mercado tradicional? Justamente porque ele está mal assessorado, porque ele está hoje numa bolha formada por alguns agentes do mercado, especificamente das corretoras centralizadas e bancos,
que operam no mercado de criptoativos como se fossem bancos. E aí, essas instituições se aproximam do regulador visando o quê? Obter benefícios em determinadas regras, uma vez que o Banco Central ele ficou como órgão responsável por especificar as regras. Então essas instituições elas se aproximam do regulador fazendo lobbies, de modo a ter os seus interesses. Então elas não estão muito preocupadas com a questão tecnológica que nós falamos até o momento. Por quê? Porque elas estão apenas preocupadas em defender os seus interesses. Então isso é muito prejudicial à democracia, uma vez que os cidadãos passam a ser punidos por algo que não tem qualquer justificativa, uma vez que essa tecnologia ela visa eliminar riscos. Então ela deveria ser impulsionada, fomentada pelo Banco Central e fomentada pelo governo de forma geral. E o que está sendo proposto? Você matar a tecnologia e trazer tudo isso para um setor centralizado que já possui uma série de problemas, uma série de riscos. Isso em prejuízo, então, do desenvolvimento do país. Então é isso que eu queria basicamente falar para vocês aqui. Falta ao Banco Central um conhecimento sobre como de fato o mercado efetivamente funciona. Ele precisa parar de ouvir apenas meia dúzia de agentes do mercado e começar a ouvir, a se atentar para o funcionamento da tecnologia de maneira global. E isso não está acontecendo.